Fala fandom, contador de histórias aqui. Como vocês sabem, o mundo de The Witcher tem ganho cada vez mais atenção desde o lançamento dos jogos e da nova série. O vídeo de hoje do Fandom TV explora a personalidade de Sigmund Dijkstra, vivido na segunda temporada por Graham McTavish. Para isso, eu dividi esse vídeo em 2 capítulos. O primeiro, um breve resumo de sua história para podermos entendê-lo melhor, e o segundo, que é uma análise sobre as características e a importância do personagem na franquia. Então já deixa um like e bora pro vídeo. Os leitores das novelas e os jogadores de Wild Hunt conhecem bem Dijkstra e já sabem que ele deve ter um papel enorme nas próximas temporadas de The Witcher. Nascido em 1129 em algum lugar da Redânia, Sigmund é formado pela Academia de Oxenford, sob a tutela de alguns dos maiores escolares dos 4 reinos. Com menos de 30 anos, é ele o responsável por descobrir o quão defasada a estrutura da agência de espionagem redaniana estava na época, enviando uma carta ao rei Vizimir II para lhe informar sobre a influência mascarada que os sulistas nilfgaardianos tinham dentro do reino. Enfurecido, o rei apreende os responsáveis e eleva um até então desconhecido Dijkstra ao posto de cessionário da segurança real, o transformando em uma das pessoas mais importantes do continente, da noite para o dia. Isso tudo atesta para a competência e a sagacidade do espião, que mesmo não tendo um nascimento nobre, assume o título de conde para passar despercebido pelos inimigos do reino. Sob o comando de Sigmund Dijkstra, a inteligência redaniana se torna o serviço secreto mais bem estruturado dos países do norte, estendendo suas operações de covir a Nilfgaard e substituindo os delatores internos por pessoas de confiança. Quando o Império Nilfgaardiano finalmente toma Sintra em 1263, Dijkstra se vê comandando uma rede de espiões que, apesar de reerguida e bem estruturada, sofre bastante com a contra-espionagem nilfgaardiana comandada por Vathier de Rideau. A força econômica dos sulistas e a dificuldade para infiltrar nas organizações nilfgaardianas eram um desafio e tanto, mas logo os países nortenhos conseguiram diminuir a influência de seus oponentes. Inúmeros suspeitos de traição foram assassinados em um período curto de tempo, que viu até mesmo inocentes serem mortos, e vários informantes nilfgaardianos fugindo da Redânia para não acabarem na temida Cidade do Dragão, ou Drakenborg, uma fortaleza que sob o comando de Sigmund se tornou uma espécie de campo de concentração durante a guerra, um aviso de Dijkstra para aqueles que se colocassem em seu caminho e no caminho do reino. Antes, porém, que a inteligência redaniana e seus associados pudessem chegar aos traidores em meio à nobreza, a guerra foi encerrada com um tratado de paz orquestrado entre o sul e o norte pelo mago Vilgefortz de Roggeveen, e assim, o derramamento de sangue foi encerrado. Esse período como um todo é muito provavelmente quando encontraremos Dijkstra na segunda temporada da série, entre a Batalha de Soden e o Golpe de Taned, no qual tem um papel muito importante. Com o fim da Primeira Guerra Nilfgaardiana, Sig se mantém atento aos passos de seus inimigos e principalmente aos de Vilgefortz, que neste momento está procurando por Ciri e ordenou os assassinatos de Geralt e Yennefer. Mas não é apenas isso que Vilgefortz está tramando. Ao serem derrotados, os Nilfgaardianos decidem que precisam eliminar os magos e magas do norte. Assim, o Imperador e Vilgefortz passam a tramar um golpe, algo que Philippa Eorhart descobre, organizando um contra-golpe, onde recruta o apoio de Sigmund em troca de uma lista com os nomes dos traidores da Redânia. Durante o contragolpe, Geralt descobre que Dijkstra também estava atrás de Ciri e que tem a intenção de levá-la até a capital da Redânia para mantê-la a salvo dos Nilfgaardianos, ou melhor dizendo, usá-la como escudo, o que deixa Geralt não muito satisfeito e o leva a quebrar a perna do mestre espião. De toda forma, o desempenho de Sig durante a Primeira Guerra o eleva a praticamente se tornar o braço direito do rei. E na própria corte redaniana surge um ditado que diz: se Dijkstra disser que é meio-dia e ainda assim a escuridão estiver por todos os lados, então é melhor começar a se preocupar com o destino do sol. Uma espécie de aviso de que Sig não deveria ser questionado.
Mas o verdadeiro ápice do poder de Dijkstra ocorre com o assassinato do rei Vizimir no início da Segunda Guerra. Ao tomar conhecimento de que um dos nobres da corte de Redânia, o Duque Nithard, era um dos espiões de Nilfgaard, Sig o mantém vivo como a fachada do Conselho Regencial, uma organização formada por ele, o próprio Duque e Filipa Eilhart, governando o reino no lugar da rainha Hedwig e do herdeiro do trono ainda sem idade para assumir, Radovid V. Regendo das sombras, a rede de espiões de Sig lhe informa não apenas do paradeiro de Geralt, mas de várias outras peças importantes do xadrez político e da perseguição à princesa Cirilla. Com a suspeita crescente das magas nortenhas que já vinha desde Thanet, Sig se movimenta junto de seu serviço secreto para criar a Ordem da Rosa Flamejante, a fim de balancear o que vinha percebendo como uma ascensão de poder das magas e também da sua intenção de eventualmente tomarem o norte. Finalmente, Geralt consegue lhe informar o paradeiro de Vilgefortz e, incapaz de agir tão ao sul, Sig resolve trocar informações com Nilfgaard a respeito da morte do rei Vizimir. Um velho conhecido, Vattier de Rideau, lhe conta sobre um meio-elfo responsável pelo assassinato e, mais tarde, Dijkstra descobre o envolvimento de Filipa Eilhart, sendo informado também que a maga havia contratado assassinos para matá-lo. Dijkstra então foge, desaparecendo em direção ao sul, na região de Zerrikânia. Bom, vendo tudo isso e após ler os livros, é possível achar que Dijkstra não passa de um crápula déspota sanguinário que procura qualquer motivo para assassinar seus inimigos, trabalhando constantemente para tirar proveito, enriquecer e se tornar mais poderoso. Mas não é bem assim. Não, Sigismund Dijkstra não é exatamente uma flor a se cheirar, mas é um espião extremamente competente e que galgou muito rápido a escala de poder, trabalhando constantemente pelo reino. Sig tinha como suas principais armas não apenas o dinheiro e a influência da Redânia, mas sua própria inteligência e a autoridade que exercia em seus homens e o medo que inspirava em seus oponentes. É comum nos livros vermos o mestre espião deixar de lado suas vendetas e vinganças, sempre mantendo a cabeça no lugar para não agir impulsionado pelo próprio ódio ou fúria, mas sim preferindo planejar e organizar, características que fortalecem ainda mais o seu desempenho na função. Durante seus anos como mestre espião, Dijkstra teve como seu principal inimigo o Império Nilfgaardiano e como seus aliados as magas de Thanedd e o Witcher Geralt de Rivia. Mas em diversos momentos, essa dinâmica se altera, com Sig se aliando aos Nilfgaardianos ou se opondo às magas e a Geralt. E essa é a vida de um espião. Por mais violento ou controlador que Sig possa parecer, sua real intenção nunca foi propriamente governar, mas sempre proteger a Redânia. Veja só, em nenhum momento ele demonstra o desejo de tomar de vez o poder ou a intenção de invadir qualquer um dos outros países quando é regente. E mesmo quando suas decisões são questionáveis, são tomadas na direção da preservação das fronteiras redanianas. A própria ausência de retaliação a Geralt após ter a perna quebrada se dá por estar focado no país e não ter tempo, recursos econômicos ou mão de obra para dispensar em uma causa que é pessoal. O que diz ainda mais sobre a sua indisposição para se corromper até mesmo pelas próprias causas. O fortalecimento da Ordem da Rosa Flamejante, que é posicionada ao sul do reino, também demonstra que Dijkstra está disposto a apostar qualquer coisa pela soberania da Redânia, e assim também é quando persegue e assassina todos aqueles que possam ter laços com Nilfgaard. Em tempos de guerra, Dijkstra é sim extremamente violento e traiçoeiro, mas tem uma justificativa política para tal. Ele próprio, não sendo uma pessoa extremamente sanguinolenta, como podemos ver nos livros, quando se depara com uma cena de carnificina deixada por Vilgefortz, e se sente enojado, uma passagem sutil do autor para mostrar que Dijkstra escolhe a violência não por prazer, mas por necessidade. Por fim, é fundamental falarmos de como Sigismund é um espião diferente. Com mais de 2 metros de altura, pesando quase 200 quilos e ostentando várias características marcantes como uma careca brilhante, olhos espremidos e um olhar preguiçoso, Dijkstra é o completo oposto do que se espera de um espião.
Nos livros, o Redaniano é descrito como alguém que se assemelha a um porcão gigante, lento, idiota e sonolento, características que teoricamente fazem um péssimo espião, que em geral costumam ser pequenos e discretos, ágeis e sempre prontos para despistarem e sumirem no meio da multidão. Algo impossível para Sig e isso é perfeito. Justamente por ser o oposto do que nós ou qualquer outra pessoa esperaria de um espião, Dijkstra não levanta suspeitas. Ao olhar para esse corpo enorme e todas essas características, você jamais imaginaria que se trata de uma das mentes mais brilhantes, ágeis e estratégicas de todo o continente, uma vez que suas características geralmente indicam alguém para trabalho corporal e até mesmo a violência física. A própria aparência de Sig serve como sua identidade secreta, ao ponto que pouquíssimas pessoas no continente inteiro sabem o verdadeiro poço do Brutamontes no esquema político da Redânia. Como líder da inteligência redaniana e se utilizando do título de Conde, Dijkstra pode veicular tanto na alta caça de Tretogor quanto nos becos de Novigrad. Sigismund Dijkstra é, talvez, um dos personagens mais inteligentes e estratégicos da franquia e também um dos menos egoístas, sendo extremamente leal ao reino. Sim, ele trai muita gente ao longo de sua trajetória, mas sempre trai pelos interesses redanianos e não por interesses pessoais. Em resumo, com sua mente extremamente aguçada e sua aparência nada convencional para um espião, Dijkstra influencia toda a política do continente e é um dos principais motores contra os avanços de Nilfgaard. O meu próximo vídeo do lore de The Witcher é sobre a Yennefer, e para você saber quando o vídeo dela vai ao ar, não se esqueça de acompanhar a nossa comunidade, que é onde eu posto as datas dos vídeos. Deixa aí o seu like se você gostou, comenta o que você acha do Dijkstra, falou e até a próxima!